Nos diálogos de Platão, a perspectiva ética é o próprio fundamento da organização política e social da sociedade, como a gente já viu. A cidade justa é aquela na qual o cidadão é educado para se conhecer plenamente, para viver de acordo com suas habilidades e necessidades, contribuindo com o melhor de si, tendo virtude como principal valor. Então, Platão acredita ser possível alcançar a felicidade. Nos escritos de Aristóteles, podemos também constatar uma preocupação com as questões éticas. Foi ele quem começou a sistematizar esse campo do saber filosófico. No século IV a.C., Aristóteles estabeleceu uma primeira organização das ciências no sentido antigo do termo, isto é, saber sistematizado segundo os critérios racionais de classificação. Ou seja, a gente sabe que no início, ciência e filosofia era uma coisa só. Então, ele as divide em dois grandes campos. De um lado, ficaram as ciências teoréticas, aquelas produzidas com teoria, por contemplação, e que não criam seus objetos, pois se dedicam a pensar objetos que já existem e independem do pensamento. Então, a finalidade dessas ciências está fora delas, pois o seu objeto é exterior ao pensamento. Nesse grupo, Aristóteles incluiu a metafísica, que estuda os objetos não materiais e é denominada por ele de filosofia primeira, e a física, que é subdividida em filosofia da natureza, biologia e psicologia. Lógico que não com esses termos, com esses nomes, essas nomenclaturas que são atuais. De outro lado, ficavam as ciências práticas, seriam as ciências da praxis, que têm por objeto a ação humana. Segundo Aristóteles, essas ciências criam seus próprios objetos e encontram suas finalidades nelas mesmas. Dizemos que criam seus objetos, pois a ação humana depende do pensamento, e é pensando que agimos. No caso dessas ciências, o pensar e o agir estão intimamente conectados. Por isso, Aristóteles afirma que elas encontram suas finalidades nelas mesmas. Ao pensar as ações dos seres humanos, essas ciências não focam objetos exteriores, mas o próprio ser humano. Nesse grupo foram incluídas economia, política, ética. A primeira cuida da administração da casa, daí que vem a palavra economia. Nomia significa lei, e eco-casa, lei da casa. A segunda, gestão da cidade. E a última, trata da organização da vida de cada um. São três ciências bastante integradas entre si, uma vez que todas tratam de nossas ações, cada uma relativa a determinada esfera, a vida familiar, a coletiva e a privada. A filosofia ética, afirma Aristóteles, estuda as ações humanas baseadas naquilo que é natural em cada ser humano, ou seja, o seu caráter. O caráter, para Aristóteles, é o temperamento, isto é, como se tempera em cada um de nós os 4 elementos básicos, seria quente, frio, seco e úmido, e os 4 humores, sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, de forma que um deles predomine sobre os demais. O temperamento dá origem a 4 tipos básicos de caráter: o caráter sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Então, a ética aristotélica ela vai ensinar a viver de acordo com o caráter, a disposição natural de cada um. Não se trata, porém, de simplesmente agir de modo predeterminado. A ética implica uma ação racional, refletida. Para Aristóteles, nós aprendemos a agir eticamente. Mas como isso seria possível? Segundo ele, nós somos dotados de um apetite, ou seja, um desejo, uma inclinação natural para buscarmos o prazer e fugirmos da dor. O apetite é, porém, uma paixão, o que para os gregos implicava passividade, o que se opõe à ação. A tarefa da ética seria, portanto, educar nosso apetite, ou seja, o desejo, para evitarmos o vício. Os gregos chamam isso de desmedida, O vício seria aquilo que está fora de medida. E alcançarmos a virtude, que para eles é chamada de equilíbrio, conquistada pelo exercício da prudência. Quanto mais refletirmos sobre nossa finalidade das nossas ações, mantemo-nos na direção das ações virtuosas. Quanto mais soubermos agir racionalmente, conduzindo nossos desejos para longe dos vícios, mais prudentes, melhores e felizes nós seremos. Então, na próxima aula, a gente vai dar sequência exatamente nesse ponto. Como que Aristóteles defende que nós podemos atingir a virtude. Então, até a próxima aula.